Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu tive aí algum probleminha, né, de enviar a matéria para vocês lá na plataforma, mas graças a Deus eu consegui, né, enviar a matéria para vocês. Então vamos lá para nossa quarta aula. Depois eu vou verificar certinho que eu tô em dívida com vocês, tá? Então vamos lá falar dos principais problemas de saúde, né? E vamos falar, continuar falando do desenvolvimento de algumas fases, tá bom? Então vamos lá. Principais problemas de saúde na fase do lactente, né? A fase lá do lactente, eu não me recordo direito, gente. Nossa, é tanta coisa assim na cabeça. Mas é a fase que ele tá mamando e também tem a fase da papinha, né? Então, durante o primeiro ano de vida, o sistema fisiológico imaturo do lactante ou predispõe a vários possíveis problemas de saúde. A atenção para a identificação precoce de problemas de saúde evita complicações na vida futura. Sempre que possível, a meta de cada profissional de saúde na assistência à criança deve ser prevenir em lugar de tratar. A seguir, iremos citar alguns dos principais problemas de saúde que a criança na fase lactante pode sofrer. Então, ele está dizendo aqui pra gente que o principal nosso dever, né, é informar as mãezinhas, principalmente aquelas de primeira viagem, né, sobre possíveis problemas de saúde em questão. Pode ser uma alergia, pode ser alimentação, né, até mesmo as roupinhas, né, que eles podem usar, pode causar algum probleminha para eles e a mãezinha não sabe, né. Então a gente tem que ficar alerta aí quando ela vai fazer quando ela vai fazer a consulta normal, né, de rotina desse bebê, tem mãezinha que aparece com algumas dúvidas, tá? Então vamos lá, os distúrbios nutricionais. A criança pode apresentar um quadro de desnutrição ou por má alimentação ou por alergia nutricional, ou seja, alergia a alguns componentes vitamínicos. Gente, eu acho que em alguma aula com alguns de vocês, né, duas turmas de vocês, eu havia citado que existem alguns corantes em alguns alimentos que a criança é alérgica, né? Tem corante número 1, número 2, número 20, número 13, né? Então, alguns corantes são prejudiciais. Desculpa, tá, gente? Alguns corantes, até agora não tinha barulho nenhum. Alguns corantes são prejudiciais e algumas mãezinhas não sabem. E às vezes o corante está inserido até mesmo num copo descartável, né? E essa mãezinha não sabe, tá bom? Dependendo do grau de desnutrição, a criança recebe 2 tipos diferentes de classificação. Kwashiorkor ou marasmo. Esses são os 2 tipos. Eu falei de alergia, mas a gente tá falando de desnutrição, tá? Desculpa. Então vamos falar agora de desnutrição. Então existem 2 tipos de desnutrição. Eu vou explicar os 2 para vocês. Um chama Kwashiorkor e o outro chama marasmo, tá? O Kwashiorkor, ele é caracterizado pelo abdômen alto. Lembra a CIT, que eu já falei para vocês, e se eu não falei para alguns de vocês, o professor de vocês devem ter dito, né? Tem a CIT, né? E é o abdômen proeminente,
com as perninhas finas, né? As perninhas, os bracinhos são finos. O marasmo, ele caracteriza-se pela pele ressecada, o emagrecimento e a atrofia das perninhas da criança, tá? Então, quer dizer que o segundo caso causa um envelhecimento na criança. O que não é visto no Kwashiorkor. No Kwashiorkor tem o ascite, que é o abdômen proeminente, e ele fica demasiado, que a gente chama, né? Então, gente, desculpem o barulho, tá? Então, viu a diferença do Kwashiorkor, né? E do marasmo. É muito importante, isso cai na prova, tá? Que vocês saibam diferenciar os dois tipos de desnutrição que a criança pode apresentar. Kwashiorkor, quando a criança tem ascite, né? Ela tá edemasiada, tem aquela barriga d'água, mas as perninhas dela estão finas. O marasmo, não. Ela tem um emagrecimento muito grande, ela tem as extremidades, atrofia das extremidades, né? E ela tem um aspecto envelhecido, tá bom? Vamos falar agora das alergias. Desculpa, eu me antecipei na desnutrição. A criança pode apresentar nessa fase diversos tipos de alergia. Observa-se nessa fase que a alergia mais comum é a alergia alimentar ou nutricional, já citada anteriormente. Essa alergia pode ocorrer em qualquer idade, porém torna-se mais frequente nessa fase, pois é nessa fase que a criança experimenta pela primeira vez muitas coisas. Então, aquilo que eu falei, tem mãezinha que não sabe, às vezes a criança está apresentando um quadro alérgico e nesse quadro alérgico tem tudo a ver com os tipos de corantes que eu havia dito no slide anterior, né? Corante número 30, corante número 20, corante número 12, tá? Um bom exemplo a ser citado seria a alergia ao leite de vaca. Essa intolerância ao leite de vaca causa diversas manifestações ao lactente, como náuseas, vômitos, diarreia, cólica, eczemas, que é uns machucadinhos na pele, né? E etc. Gente, às vezes a criança não tem, assim, uma alergia com... vai dizer que ela é intolerante ao leite. O que pode acontecer, eu disse para vocês que eu ia citar bastante o meu filho, né? O que acontece? Quando a criança fica exposta, o médico o pediatra falou isso, quando a criança fica muito exposta, muito tempo a um determinado produto, então às vezes o corpo dela começa a ficar mais como que se diz? Mais, assim, resistente, né? Mas não significa que ela seja intolerante. O João apresentou uma diarreia por 1 mês, justamente por causa do leite. Aí o médico me explicou isso, tá? Então, às vezes ele fica muito tempo exposto àquilo, então ele começa a apresentar algum efeito adverso daquilo. Mas hoje ele toma leite tranquilo, não tem nenhum problema. Às vezes não é intolerância, porque eu vomitei, porque não sei o que, já tá intolerante. Não, tá bom? Então vamos lá. Além do leite de vaca, existem outros alimentos que podem provocar reações alérgicas na criança lactente. Ovos, trigo, leguminosas, nozes, tem também os frutos do mar, que é muito comum, né? Amendoim, muito comum a criança ter alergia, né? Não podemos esquecer que todos os derivados também provocam a mesma reação alérgica que a matéria-prima. Por exemplo, se ele é intolerante à lactose,
Então, se ele comer um queijo, né? Se ele tomar um iogurte, então com certeza ele vai apresentar uma reação alérgica. Então a gente tem que aprender para passar para as mãezinhas. E lógico, nós também somos mães, então isso serve pra gente, pra vida da gente também, tá? Então vamos lá, problemas na alimentação. Durante o primeiro ano de vida, podem ocorrer diversos problemas na alimentação. A causa mais comum desses problemas é a técnica inadequada de administração de alimentos, que pode ser corrigida através de demonstração e orientação. Podemos citar como problemas comuns a regurgitação, o retorno de pequenas quantidades de alimento após a alimentação. Ruminação é o retorno voluntário e ativo de alimento deglutido para o interior da boca. Esse alimento é novamente mastigado e digerido. Então, ruminação, ele vai voltar na boquinha dele e ele vai engolir de novo, tá? E a regurgitação é aquele negócio do leitinho sair da boca. Gente, existem várias técnicas, né? Umas que me foi ensinada da regurgitação, né? Foi a mamadeira que tem um vácuo. Às vezes o bebê toma o leite e tem mamadeira que vem com um ar. Então, isso pode causar um refluxo no bebê. Então, me foi ensinado a comprar mamadeira que não deixe esse neném engolir esse ar. Outra técnica que isso toda mãe tem que saber é de fazer o nenê arrotar, que muita mãezinha não põe o nenezinho para arrotar depois que ele mama, né? E outra técnica também é de sempre, quando colocar, a gente tem que informar essa mãezinha, principalmente as de primeira viagem. O nenê mamou, você colocou ele pra arrotar, o que vamos fazer? É só pegar e deixar ele deitadinho de lado, porque se você deixar ele deitadinho de barriga para cima, o que acontece? Ele pode broncoaspirar, né, e morrer, tá bom? Então, isso são coisas que a gente tem que informar as mãezinhas, tá? Então, ali os problemas da fase lactante são simples, né? Não são grandes coisas, é mais a desnutrição, é mais o problema de regurgitação, né? De ruminação, e também é o problema de alergias, né? Vamos falar agora, então, continuar aquela fase das características, tá? Das fases. Então, temos a fase toddler. A fase toddler é da criança de 1 ano aos 3 anos de idade, tá? Então, a fase toddler, também conhecida como os terríveis 3 anos, né? Onde eles começam a ter mais, assim, independência, né? Eles trocam de roupa, eles tomam sozinho, eles tomam banho sozinho, né? Eles já estão falando mais, eles estão na fase do desfraude, alguns já saíram, né? E alguns ainda estão nessa fase do desfraude, então é mais a fase da independência, tá? Trata-se de uma época, às vezes, difícil, tanto para os pais quanto para a criança, por causa da adaptação, né? Durante a qual eles aprendem a se conhecer melhor. A seguir, demonstraremos os dados do desenvolvimento da criança nessa fase de vida. Então, vamos lá, dos 15 meses, né? Aí andam sem ajuda, sobe escada engatinhando, ajoelha sem apoio, consegue levantar-se, constrói torre de 2 cubos, rabisca espontaneamente, capaz de identificar formas geométricas, visão
binocular. Visão binocular, gente, é aquela visão que ele tem, que ele consegue ver assim nas laterais também, tá? Bem desenvolvido. Exibe interesse por figuras, pede objetos apontando. Tem criança que nesses 18 meses eles já sabem falar. Tem crianças que estão ainda aprendendo, então a forma deles se comunicar é né? Algumas mãezinhas aí vão se identificar. Entendem ordem simples, começa a imitar os pais, tolera um pouco a separação com a mãe, exprime suas emoções, gosta de beijar os pais ou figuras do livro, abandonou a mamadeira e começa a beber em xícara. Algumas crianças, né? Por exemplo, a minha criança não, né? Não abandonou a mamadeira nem a chupeta, mas o que os pediatras recomendam é que essa fase seja a fase do desfraude e do desmame da mamadeira, né? Que eles comecem a tomar no copinho, né? Que eles larguem isso, a chupeta, né? No entanto, tem aquela técnica de, no final do ano, dar pro Papai Noel, essas coisas todas. Então, dos 18 meses, apto para controlar os esfínteres, corre desajeitadamente, sobe escadas quando seguro por uma das mãos, puxa e empurra brinquedos, senta-se sozinho na cadeira, atira a bola para cima sem cair, vira a página de livros, procura imitar traços, fala 10 palavras ou mais, maneja bem a colher, apresenta as primeiras crises de birra, começa a ter consciência de propriedade. Lembra que eu havia dito aquele negócio do meu? É meu. É meu. Então, a criança que não vai para escola, para escolinha, ela tem muito nessa fase, tudo é meu. Na escolinha já fica diferente porque ela tem que dividir com outras crianças, né? Então, aquilo que eu falei, o desenvolvimento da criança que vai na escola, ele é maior do que aquela criança que fica em casa, né? Porque a criança que fica em casa, que não tem irmãos, óbvio, né? Aquela criança sozinha, o mundo é só dela. Então ela acha que quando ela sai dali, que ela se depara com outras crianças, ela entende que não, que outra criança é outra criança, que tudo é dela, tá bom? Então, 24 meses, 2 anos, sobe e desce escada sozinho, corre relativamente bem, apanha objetos sem cair, chuta a bola sem cair, vira a página de livros, abre a porta, desatarracha tampas, dispõe de um vocabulário de 300 palavras, usa frases, usa pronomes, eu, você, mim, né? Compreende ordens de direção, diz seu primeiro nome, verbaliza suas necessidades básicas, veste roupa sozinha, diminui a crise de birra. Então, lá no aninho e meio, né, elas têm aquelas crises existenciais, né, vamos dizer assim, que eu quero, você tem que me dar, e se joga no chão, aquelas coisas. Ali, eu não creio que nos 2 anos, porque tem criança com 2 anos, acho que as crises de birra ficam maiores ainda, porque parece que eles, ainda mais se o adulto cede, eles são uma esponja, né? Eles absorvem assim rapidinho. Então, assim, então eu sei, se eu fizer assim, eles vão me dar tal coisa. Então toda vez eu vou fazer isso, né? Por isso que alimentar a birra não é bom, né? Toda vez que você alimenta a birra, eles são tão espertos, gente, que eles, então se eu fizer isso, eu vou ganhar o que eu quero, né? Os bichinhos são ligeiros. 30 meses, salta com ambos os pés, fica sobre um pé momentaneamente, boa coordenação motora e equilíbrio. Consegue desenhar 2 ou mais traços, diz seu nome e sobrenome, usa o plural, separa-se mais facilmente da mãe, é capaz de carregar,
capaz de carregar objetos frágeis, começa a notar diferenças entre os sexos, já consegue fazer suas eliminações sem ajuda, exceto para se limpar. Algumas crianças na fase do desfraude é bem difícil, né? Essa fase do desfraude, porque eles fazem na roupa, né? Eles não têm ainda um controle assim absoluto. Quando eles começam a ter esse controle, aí fica lá, mamãe, já acabei, né? Para você limpar, ou então, né, quando for fazer xixi, a menininha não consegue, né, fazer a higiene sozinha, e quando você vê o menino, né, já coloca tudo para dentro, quando você vê a bermuda já tá toda molhada, né, já tá tudo bem esquisito. Então, essa fase do desfraude, os pais têm que ter, assim, muita paciência, muita dedicação, porque é um aprendizado para eles gigantesco, né? É uma grande mudança. Você imagina, eles fazem tudo ali, depois você senta, tira a fralda e agora é eles, sozinhos, né? Então, essa fase toddler é a fase do estirão e é uma fase de muito desenvolvimento motor, né? Porque eles aprendem a andar, eles aprendem a correr, subir, descer. Então é um desenvolvimento assim físico e um desenvolvimento motor, assim como o desenvolvimento psicológico, porque eles começam a assimilar, né? Vou assimilar o quê? Porque eu vou no banheiro agora, eu tenho que saber controlar o xixi, vou lá no banheiro, aí, vou no banheiro, mas depois eu tenho que fazer minha higiene, e agora eu tô sozinho. Você imagine, isso é uma grande coisa, né? Para aquela coisinha pequenininha, né? Tá bom? Então, gente, essa é a nossa último slide, tá? Nossa quarta aula, e eu vou liberar lá depois lá os informativos da nossa avaliação, que com certeza eu estou querendo colocar a nossa avaliação para quinta-feira, tá bom? Aí eu já coloco os slides tudo certinho para vocês. Beleza, gente? Mil beijos, a gente se vê amanhã, tá bom? Qualquer coisa é só mandar uma mensagem se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Brigadão, beijinho, tchau!